Está aqui a doutora Luciana Landeiro, que é oncologista do Hospital Português. Sábado que vem vai acontecer uma jornada de prevenção contra o câncer lá mesmo no hospital, não é isso, doutora Luciana? Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, eu agradeço esse espaço para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o câncer de mama, né? No sábado, dia 19/10, das 8h30 às 11h30, vai estar acontecendo a segunda jornada de prevenção ao câncer de mama. Então eu queria convidar, em nome do Hospital Português, toda a comunidade para estar discutindo com a gente, tirando dúvidas, né? Na verdade, o objetivo da jornada é discutir mitos e verdades sobre o câncer de mama. E vai ser um momento muito interessante porque vai contar com uma equipe multidisciplinar. Então vai ter um oncologista, o radioterapeuta, o mastologista, nutricionista, fisioterapeuta, e a gente vai estar discutindo sobre esses mitos e verdades do câncer de mama. Então, na verdade, a intenção, o objetivo é esse, explicar o que é o câncer, né? Como ele começa, como é tratado. Isso é aberto à comunidade, é? É aberto ao público, não precisa se inscrever, apenas precisa comparecer ao evento. Começa às 8h30 no mezanino do Hospital Português. Isso não significa que é só para quem é portador de câncer, não, né? Não, é para a população, exato. Quem tem interesse, quem tem dúvidas, faz parte, na verdade, de ações que o Hospital Português vem realizando com o intuito de esclarecer a população e conscientizar a população da importância da prevenção, né? Então a gente tem métodos de prevenção para o câncer de mama. A mamografia é o mais conhecido, que a gente sabe que tem um impacto importante, pode reduzir até em 30% a mortalidade pelo câncer de mama. Então são métodos que precisam realmente estar inseridos no dia a dia das pessoas, da população em geral. Então a gente precisa esclarecer possíveis dúvidas que a população tenha. Muito bem, são 7h38. Eu continuo conversando com a doutora Luciana Landeiro aqui a respeito dessa jornada, né, de prevenção contra o câncer. Doutora Luciana, essa é a segunda jornada de prevenção ao câncer de mama que vai acontecer no Hospital Português. De que horário a que horário, doutora? Das 8h30 às 11h30, né, no dia 19/10, então no próximo sábado. E como eu tinha falado, não precisa de inscrição, não precisa não, né? É só realmente aparecer. Chega na porta lá, eu quero participar da jornada. Da jornada. E vai ser muito bem recebido. Muito bem. Quando a gente fala em câncer, antigamente a gente as pessoas do interior nem falavam o nome de tão amaldiçoado que era, né? Geralmente eu me lembro que minha tia falava, fulano morreu de CA, né? Por que esse temor ainda há motivos para a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer ficar desesperada? Não, e eu acho que isso é um dos problemas que a gente enfrenta com relação à adesão aos exames de prevenção, né? Muitas pacientes não aderem aos programas de prevenção, ou seja, a mamografia anual a partir dos 40 anos, muitas vezes por temor. Elas temem o diagnóstico e acham que talvez não fazendo o exame não vão ter o diagnóstico, e na verdade isso é um grande mito, né, relacionado ao câncer de mama. O diagnóstico precoce possibilita a cura da doença. Então essa é a importância dos exames de prevenção, um diagnóstico precoce, para que dessa forma a gente consiga obter a cura. Então a gente tem que desmistificar de fato essas questões e fazer com que a população de fato faça os exames preventivos nos períodos corretos. Quem já teve câncer na família, um tio, uma tia, uma mãe, a probabilidade dessa pessoa ter câncer é maior de que quem não tem um histórico familiar, doutora? Então depende do tipo de câncer, né? Especificamente no cenário de câncer de mama, câncer de ovário, que são os cânceres mais relacionados a mutações genéticas, a síndromes hereditárias. A gente sabe que, a depender da história, pode sim ter um aumento no risco dos descendentes, né, dos familiares desenvolverem a doença. Tudo isso a gente faz uma estimativa do risco de desenvolver câncer baseado em calculadoras. Então a gente tem calculadoras que conseguem mensurar qual é o risco de uma paciente desenvolver câncer de mama ou de ovário baseado na história familiar e na história pessoal da paciente, né? Então se a pessoa tem
o outro ouvinte, né, tem uma história familiar importante, seria interessante estar passando em consulta com um oncologista ou um oncogeneticista para esclarecer essas dúvidas, fazer essa mensuração do risco e, eventualmente, esclarecer também o que deve ser feito numa população de maior risco para câncer de mama, né? Quais são as medidas diferentes de prevenção nessa população. Agora, quais são as pessoas que correm o risco de ter câncer, né? Qual é o perfil de uma pessoa que pode ter câncer a qualquer momento? Especificamente sobre o câncer de mama, né? Que a gente está no Outubro Rosa, então a gente está falando bastante sobre câncer de mama. A gente sabe que as mulheres mais acometidas pelo câncer de mama é a população entre 55 e 65 anos, né? Mas isso não é algo definitivo. A gente tem visto muitas pacientes mais jovens que têm tido o diagnóstico, de fato, com menos de 35 anos. Então, é importante que todos os pacientes façam os exames preventivos, que fazem parte dos exames preventivos, o autoexame, o exame com mastologista, né, anual, exame clínico com mastologista, o ultrassom e a mamografia como exames de métodos de imagem. Aqui tem uma notícia, a prática de atividade física, viu? Meus madurinhos e minhas madurinhas, sem dúvida ajuda o corpo a ficar fortalecido e longe de uma série de doenças. Agora, um estudo realizado pelo Instituto Assistência Médica ao Servidor Público Estadual mostra que os exercícios podem fazer com que os idosos busquem unidades hospitalares com menos frequência. Os resultados serão publicados ainda este ano em uma revista brasileira. O exercício, de fato, todos os médicos recomendam, né? E reduz, inclusive, a possibilidade de ter, doutora. Tem a ver o exercício com câncer? Ajuda a não ter, por exemplo, o exercício? Ajuda. Então, a gente sabe que alguns fatores são modificáveis, né? Para a redução do risco de câncer de mama. Então, o sedentarismo, a obesidade, uma alimentação ruim são fatores modificáveis. Então, a gente precisa, de fato, absorver no nosso dia a dia prática de atividade física regular. E quando eu isso ideal seria a prática de atividade física 5 vezes por semana, no mínimo 40 minutos, numa intensidade moderada. Esse seria o ideal, né? A gente sabe que muitos pacientes não conseguem com tamanha regularidade. A alimentação também é muito importante, e a gente sabe que a obesidade também está relacionada não só ao aumento do risco de desenvolver câncer de mama, como também o aumento da mortalidade relacionada ao câncer de mama, né, nas pacientes obesas. Então, são preocupações que a gente tem que ter não só com doenças cardiovasculares, como a parte de infarto, de acidente vascular encefálico, mas também está relacionada com câncer, né? Obesidade e sedentarismo. Muito bem. São 7h46. Com a medicina avançando, né, que a gente sabe em quase todos os campos, não diferença a oncologia, tem evoluído muito. Os remédios, os tratamentos têm sido eficientes dentro do esperado para os oncologistas, doutora. Hoje está mais fácil tratar um câncer? Sem dúvida, a oncologia vem evoluindo muito nas últimas décadas, né? É uma especialidade relativamente nova e vem evoluindo de forma galopante, né? Eu acho que os mecanismos, os exames de prevenção acabam sendo o nosso maior objetivo, justamente porque eles permitem um diagnóstico precoce e dessa forma propiciam mais a possibilidade de cura. Então, eu acho que não só os tratamentos melhoraram, mas os métodos também de diagnóstico precoce melhoraram e estão mais acessíveis ao público. Apesar de a gente ter uma estimativa de que apenas 10% dos municípios do Brasil têm aparelhos de mamógrafo, né? Então, a gente sabe que ainda é uma dificuldade grande para os pacientes da rede SUS terem acesso à mamografia. 7h47. E o diagnóstico ainda são aqueles tradicionais, doutor? Os métodos diagnósticos? Sim. Então, para diagnóstico de fato do câncer de mama, né, ao se observar um nódulo, seja ele pelo exame físico, seja ele pela mamografia, pelo ultrassom, há necessidade de ser realizada uma biópsia, né? Então, a biópsia é a retirada de um fragmento desse nódulo, né, dessa lesão. Habitualmente, essa biópsia é feita guiada por algum exame de imagem,
né? Habitualmente o ultrassom ajuda o médico a guiar e fazer a retirada desse material. Isso define então o diagnóstico. A partir desse momento que a gente sabe quais são essas células e confirma a presença do câncer, a gente precisa fazer exames de estadiamento para avaliar qual a dimensão da doença e poder dessa forma definir qual o melhor tratamento para cada paciente. Uhum. Agora, quando alguém recebe um diagnóstico, isso uma pessoa com uma idade mais avançada, né? As pessoas mais velhas tendem a ter mais câncer do que as pessoas mais novas, ou isso é indiferente? Ainda existe uma maior, em relação ao câncer de mama especificamente, é o que eu falei, está mais associado com mulheres de 55 a 65 anos, mas existe sim um número maior de mulheres idosas acometidas pelo câncer de mama. O que não muda, na verdade, é a proposta do tratamento, né? Hoje em dia a gente não tem essa associação de paciente idoso não é paciente elegível para o tratamento, o melhor tratamento para o câncer de mama, né? Seja ele com cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então a gente precisa avaliar qual a funcionalidade desse idoso, né? Tem muito idoso que é um idoso fit, ele tem 80 anos, mas faz caminhada, tem atividades normais, é um indivíduo independente, muito funcional. Então, para esses indivíduos, mesmo apesar da idade, o tratamento não muda, né? A indicação do tratamento é a mesma. Muito bem, são 7h49. O Nordeste tem alguma particularidade que dá a essa região um número assim maior de pessoas com câncer do que outras regiões do país, doutora? Prevalece mais o povo nordestino, de alguma forma, não? Na verdade, em relação ao câncer de mama, não. Não, né? As estimativas do INCA, especificamente para a Bahia, é que ocorram por volta de 2.100 casos no estado da Bahia e 810 casos na cidade de Salvador para o ano de 2013. Mas talvez essas estimativas sejam subestimadas, né? Por não notificação de todos os casos. Uhum. Então a gente não tem menos casos na Bahia, provavelmente. Talvez a gente apenas subnotifique esses casos. É uma previsão assim, né? Aproximada. Uma estimativa. O câncer de mama está para a mulher como o câncer na próstata para o homem. Tem diminuído os casos? As mulheres são mais, eu diria, os homens são mais negligentes do que as mulheres, doutor? Não, a incidência de câncer de mama tem aumentado, na verdade, né? E a mortalidade, apesar de estar caindo em países desenvolvidos, no Brasil a gente ainda não tem uma curva em queda da mortalidade por câncer de mama. Então, muito disso se deve ao diagnóstico tardio, justamente pela não adesão aos métodos de prevenção. A gente precisa, de fato, que as mulheres se conscientizem dessa necessidade da realização dos exames preventivos de forma regular, para que dessa forma a gente tenha diagnósticos mais precoces. Uhum. Acho que o homem também tem muito esse mito também de ir pro urologista, de fazer o toque retal, de fazer o PSA, que são mitos também que a gente precisa desmistificar. Certo. Agora, quais são os tipos de tratamento para o câncer? Que a gente ouve falar em quimioterapia, né? Radiologia e cirurgia. Radioterapia. Então, a depender, como eu tinha falado, do estadiamento, né? Quando a gente faz o diagnóstico, a gente precisa ter uma dimensão de qual extensão doença. Se a doença está localizada só na mama, se tem algum comprometimento nos gânglios da axila, se tem algum comprometimento à distância. Então a gente precisa primeiro definir qual a extensão da doença. A partir disso a gente define qual o melhor tratamento. O melhor tratamento pode ser com cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia, que na verdade são anti-hormônios, né? Porque a gente sabe que 80% das mulheres com câncer de mama têm tumores estimulados pelos hormônios femininos. Então a gente faz uma terapia anti-hormonal para inibir essa ação desses hormônios nas células do tumor, e radioterapia. Então a gente tem essas quatro armas que na verdade a gente utiliza de forma diferente, baseado no estadiamento da doença.
né? Então não existe um as pacientes com câncer de mama vão fazer essa sequência, depende do estadiamento e a gente individualiza sempre o tratamento para cada paciente. A gente tem que avaliar as peculiaridades de cada paciente para definir qual o melhor tratamento. E isso é feito de forma sempre multidisciplinar, né? A multidisciplinaridade na oncologia é que permite que a gente obtenha os melhores resultados. Então, você tem uma equipe de oncologista, mastologista, radioterapeuta, o cirurgião plástico também, para depois cuidar da parte da reconstrução da mama, que é importante também para que a mulher volte a ter uma normalidade em relação ao seio, que é uma questão importante relacionada à sexualidade da mulher. Então, esse acompanhamento, essa equipe multidisciplinar é que dessa forma a gente consegue obter os melhores resultados para a paciente. Muito bem. Bom, vamos repetir aqui então, doutora, dias... Começa 19/10. 19 agora, que é sábado, né? Isso. De 8h30. A partir das 8h30 às 11h30 vai acontecer a segunda jornada de prevenção ao câncer de mama no Hospital Português, no mezanino do Hospital Português. Fica aqui na Barra. Fica aqui na Barra. Do Hospital Português. Então, 8h30, não precisa pagar nada. Não tem taxa de inscrição, não precisa fazer inscrição, é só aparecer. Comparecer lá, não é isso? E eu agradeço o comparecimento aqui, nos dando essas notícias importantes, tá bom? Eu agradeço o convite para a gente ter esse espaço para discutir um pouco sobre esse tema tão importante que é o câncer de mama. Obrigado, doutora. Doutora Luciana Landeiro, oncologista do Hospital Português, falando aqui da segunda jornada de prevenção ao câncer de mama, que vai acontecer 19, agora no Português, aqui na Barra, a partir das 8h30, 0800, não paga nada. Eu encerro aqui, Ivan. 1 minuto de exercício por dia pode melhorar a saúde. 1 minuto? Sério que o mínimo é 30 litros de saúde? Vamos ouvir essa matéria aí, que pra mim é uma surpresa. Vamos.